Ouvindo a leitura que a nossa irmã Cláudia vai fazer. Por favor, irmã. Obrigada, Celso. Boa noite a todos. Nesta noite, nós vamos ouvir a mensagem do livro Ramos da Videira, Jesus em Tua Vida, de irmão José. O item 5. Enquanto dormes. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Isso está em Marcos, capítulo 4, versículo 39. É quando te encontras invigilante que o vendaval da prova começa a fazer sobrar a embarcação de tua vida. Os elementos da natureza, enquanto o Senhor repousava, induziram os apóstolos ao medo, desencadeando-se de enópino. Bastou, no entanto, que ele despertasse, para que a tempestade amainasse e fizesse a bonança. Enquanto teu espírito dorme, sem maior consciência de si, conspiram contra o teu progresso os que desejam mantê-lo hibernado indefinidamente. São os que agem à sombra do comodismo espiritual em que te entregas a infrutíferos desvaneios e a sonhos que se eternizam em pesadelos. Quando, todavia, acordas de tua secular letargia e tomas posse de tua vida, a paz, que não conheces por fora, se te instala no âmago do ser. Evidentemente que o vento bravio das lutas e o mar encapelado das dificuldades sempre permanecerão à espreita de que tornes a cochilar. Vejamos ainda, na lição anotada por Marcos, que somente o Senhor pode pacificar as desavenças de teu mundo íntimo quando te inquietas. Se te pões em alto mar, é natural que facieis os perigos da jornada, para a qual talvez não te hajas habilitado perfeitamente, imaginando que te seja possível navegar ao sabor das ondas que te arrastam à embarcação. Desperta e toma o leme da existência nas mãos, não permitindo que as circunstâncias continuem a te guiar, substituindo em ti a bússola do bom senso e da responsabilidade. Acorda e ordena que emudeçam os teus conflitos de ordem interna nas nuvens do passado que prenunciam forte temporal. Emudece os teus caprichos e faze calar as tuas paixões que se exacerbam. Assume o controle dos teus próprios pensamentos, para que os teus desafetos de outras eras não te surpreendam fora da proteção do Senhor e te façam naufragar em tuas esperanças. Que assim seja. Nosso irmão Márcio vai fazer a prece inicial. Fechemos os nossos olhos e visualizemos a imagem do nosso mestre, modelo e guia, lembrando de um dos seus grandes ensinamentos, quando ele, adormecido num pequeno barco, uma tempestade surge, deixando seus apóstolos inquietos e preocupados. E assim eles o acordam, e ele acalma a tempestade e pergunta: onde está a tua fé? Bem compreendemos, Senhor, que a tempestade que atinge este país, neste momento,
é para cada um de nós compreender a importância de uma âncora chamada fé, que nos protege, que nos ampara e que nos dá a certeza de que tudo é uma lição e que possamos, cada um de nós, tirar o melhor aprendizado desta situação. Mestre Jesus, agradecemos a Tua presença, pois quando 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, Tu estarás presente. Aos irmãos espirituais, trabalhadores desta casa, agradecemos a oportunidade de aqui nos encontrarmos e sermos recebidos com todo o carinho e entrega e devotação. Aos nossos irmãos espirituais que vêm em caravanas distantes para ouvir a mensagem de hoje, sejam todos muito bem-vindos e que o amor de Deus que nos une permaneça sempre entre nós. Graças a Deus que assim seja. Meus irmãos, na noite de hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho nosso irmão André Silva, que é de São Paulo, da Federação Espírita, né? Mora aqui em Poços e está com a palavra para trazer a sua mensagem. Obrigado. Boa noite a todos, caríssimas irmãs e irmãos. Que o amor de nosso Senhor Jesus nos envolva e nos fortaleça hoje e sempre. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer a esta casa que nos acolhe, que nos abriga, ao Geraldo que me convidou especialmente. E eu fiquei sabendo algo que é bastante interessante para nós, né, nos nossos aprendizados. Quando nós nos colocamos apenas ouvindo a palavra, a exposição, a palestra, nós aproveitamos até 20% do conteúdo se nós estivermos bastante interessados no assunto. Quando nós temos a palavra e com alguma imagem, aí esse aprendizado, essa fixação aumenta para 50%, se a gente estiver interessado, claro. E para quem tem a oportunidade de estudar e trazer o tema, o aproveitamento é de 95%. Então, eu fiquei bastante feliz, porque é realmente gratificante para nós podermos estar aqui e aprender profundamente a lição. Mas aí depois vem a parte mais difícil, que é vivenciar tudo aquilo que nós aprendemos. Porque quanto mais nós conhecemos, quanto mais é amplo o nosso conhecimento, maior é o nosso comprometimento, nosso dever, a nossa obrigação, e que, ao mesmo tempo, nós devemos transformar esse aprendizado não na nossa vida como obrigação, e sim como satisfação, como prazer na nossa vida de realizar o nosso progresso espiritual e conquistar a nossa felicidade, porque Deus criou todos nós para sermos felizes. Todos os espíritos foram criados para sermos felizes. Ninguém foi criado para sofrer, para chorar, para passar por dificuldades. Nós passamos por algumas dificuldades que são necessárias para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento espiritual, mas, na verdade, tudo nos direciona para a felicidade. Basta nós aprendermos como utilizar essas dificuldades da vida para o nosso crescimento espiritual. E hoje nós vamos falar de vida e movimento, nós vamos refletir em torno desse tema. E o movimento nada mais é do que o trabalho de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós realizamos na nossa vida, em torno das conquistas que nós precisamos, tanto no campo material quanto no campo espiritual. Na verdade, nós deveríamos aprender a utilizar até o nosso campo material de trabalho para nos beneficiar também no nosso crescimento espiritual. Então, isso que nós devemos buscar. Movimento. Nós nos movimentamos hoje para poder chegar até aqui. De alguma forma, sendo através da caminhada, para quem mora mais perto, ou através da locomoção através de um carro, ou de ônibus, de alguma maneira, ou bicicleta. De alguma maneira, nós nos movimentamos para chegar aqui. E tudo é movimento. Agora, a maioria, né, vocês estão sentados, não estão exercendo um movimento externo, um movimento físico, mas estão
a nossa mente, as nossas energias estão sendo movimentadas, criando uma atmosfera de paz, de harmonia, de tranquilidade em torno de nós. Que esse é o objetivo desses trabalhos espirituais que as casas espíritas nos oferecem, para que nós tenhamos alguns momentos de reflexões e, através dessas reflexões, nós deixemos de lado aqueles pensamentos que nos aborrecem no nosso dia a dia e tenhamos alguma tranquilidade, através de alguns pensamentos novos, diferentes, ou até, às vezes, através de pensamentos que nós já conhecemos, mas que, muitas vezes, nós esquecemos. E é verdade que nós realmente esquecemos os ensinamentos, porque Jesus esteve aqui entre nós, ou seja, esteve aqui no planeta Terra há mais de 2000 anos, e até hoje nós repetimos as suas lições, nós estudamos as suas lições. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos vivenciar os seus ensinamentos. Nós ainda estamos na parte intelectual, nós estamos apenas como estudiosos dos ensinamentos de Jesus. Muitas vezes nós até já sabemos de cor aquele ensinamento de Jesus, sabemos até a informação em qual evangelho está contido aquele ensinamento, mas quanto que nós já conseguimos vivenciar a respeito desses ensinamentos? Então nós, diante dessa conscientização, nós devemos nos comprometer um pouco mais conosco mesmos e nos movimentar mentalmente para que nós consigamos desenvolver a nossa mente para a vivência desse evangelho. E qual que é o objetivo? Por que eu devo vivenciar o evangelho? Simplesmente para ser feliz. É a única forma, é a única fórmula que existe para a nossa felicidade, é a vivência do Evangelho de Jesus. Jesus, os seus ensinamentos vivos dentro de nós. Se nós observarmos hoje, na psicologia, na psiquiatria, vários segmentos dentro da saúde, que trata a nossa saúde mental, muitas terapias têm surgido, mas se nós formos observar, estudar essas terapias, todas elas têm um link com os ensinamentos de Jesus. Tudo que nós conhecemos, para muitas pessoas é novidade, muitos cientistas, muitos estudiosos estão desenvolvendo essas novas terapias, que por sinal são muito saudáveis para nós, para nos ajudar no nosso progresso espiritual, para aliviar a depressão, síndrome de pânico, essas doenças mais modernas da nossa mente. Então, todos esses ensinamentos que eles estão, essas terapias que eles estão utilizando em favor das pessoas que necessitam mais, todas elas têm um link com os ensinamentos de Jesus. Ou seja, comprova até o dizer de um livro, o título de um livro que diz Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Então, isso comprova realmente que, estando com Jesus, estando buscando essa convivência saudável com Ele no nosso dia a dia, através do nosso relacionamento com os nossos irmãos, nós estamos buscando a nossa felicidade, com certeza. E que maravilha que nós estamos buscando esse aperfeiçoamento espiritual, vivendo essas experiências junto com os nossos irmãos de caminhada, com os nossos familiares, com os nossos companheiros de trabalho. Então, são oportunidades benditas, aonde nós estamos exercendo o nosso alto amor, amando o nosso semelhante também. E aqui nós trazemos como abertura desse tema de hoje uma frase de Albert Einstein, um cientista renomado, conhecido mundialmente, e que ele fala algo a respeito dessa vida em movimento. Ele nos diz: a vida é igual andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio é preciso se manter em movimento. Ou seja, se nós não nos movimentarmos, tudo para em torno de nós. Algumas coisas bastante simples e que nós podemos observar.
Começando pela nossa higiene pessoal. Como diz um palestrante muito conhecido, todos nós escovamos os dentes. Aí ele diz assim, espero, né? E todos nós tomamos banho, também espero, né? E isso é uma verdade. São cuidados que, se nós deixarmos de fazer, o que vai acontecer? Hoje está frio, não vou tomar banho hoje não, vou deixar para amanhã. E são coisas que é um movimento da vida e que, se nós não fizermos, são coisas bem simples, mas que, se nós não fizermos, o que irá acontecer conosco? Então, se nós devemos tomar banho, devemos escovar o dente, no mínimo, após as refeições, 4, 5 vezes ao dia, porque o correto é se alimentar a cada 3 horas. Pentear o cabelo, eu não tenho esse trabalho, não preciso pentear o cabelo. Tem uns companheiros aqui que também, aqui todo mundo tem cabelo, acho que é só eu que não tenho. Então, eu estou livre dessa, estou livre, mas eu tenho que ir no barbeiro para passar a maquininha. Então, nós temos que nos movimentar. Escovar o dente, não precisamos nem falar nada a respeito. Passar o fio dental. Então, são coisas que, às vezes, nós... Puxa vida, com um frio desse, ter que tomar um banho, meu Deus do céu. Mas temos, ou devemos. Então, são coisas que, se nós deixamos de fazer, vai complicar. Então, não vou mais escovar o dente. Como é que vai ser depois? Quem chegar perto de mim, a hora que eu for conversar com alguém, como é que vai ficar essa situação? Vai chegar um ponto que nem eu mesmo vou conseguir ficar perto de mim devido ao meu hálito, que não vai ficar nada agradável. Então, são coisas na vida que nós somos obrigados a fazer, gostando ou não gostando, nós temos que fazer. E, normalmente, nós vamos caminhando por aí, começamos cuidando da nossa higiene pessoal, vamos trabalhar, mas também vamos trabalhar por obrigação, quase sempre. São raras as pessoas que vão trabalhar por amor ao trabalho, por amor à profissão, por amor àquilo que faz. Vou trabalhar porque, se eu não for, vou ser mandado embora. Se eu não for, vai faltar alimento, vai faltar dinheiro. Então, a gente sempre faz as coisas por obrigação. Agora, imaginemos nós, diante dessas coisas materiais que nós somos obrigados a fazer e que muitas vezes nós negligenciamos ou fazemos com má vontade, o que nós fazemos sobre a nossa construção espiritual? Quanto que nós nos movimentamos no nosso dia, nas 24 horas que nós temos, em favor do nosso progresso espiritual? É algo que nós precisamos pensar. Porque, se as coisas materiais que nós somos obrigados a fazer, muitas vezes nós não fazemos, que dirá as coisas espirituais que nós não vemos os resultados imediatamente. Porque as coisas espirituais são gradativas, é através de construções diárias que nós vamos conseguir atingir determinados patamares evolutivos de felicidade, de alegria e etc. Então, muitas vezes, nós negligenciamos o nosso aprimoramento espiritual. Ou, muitas vezes, nós resumimos o nosso aprimoramento espiritual ao momento que nós estamos aqui, reunidos, estudando, refletindo, buscando a paz, buscando a tranquilidade espiritual, que realmente vamos receber, mas não se resume a isto, a uma hora de tranquilidade, de paz. Essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia, ela deve se perdurar, ela deve estar presente na nossa vida, no nosso dia a dia. E para que nós obtenhamos essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade, essa alegria de viver, é necessário que nós nos esforcemos para isso. Da mesma maneira que nós fazemos a higiene do nosso corpo físico, nós também devemos fazer a higiene do nosso espírito, do nosso corpo espiritual, através de preces, através da prática do bem, através de meditação e etc. Então, tudo que nós desejamos na nossa vida, seja material, seja espiritual, nós só conquistamos através de movimento, através da busca, não
nada vai cair do céu para nós. Nós vemos o exemplo prático da natureza. Deus deu o terreno. Deus concedeu para nós as sementes. Mas se nós não prepararmos o terreno, alguém tem que ir lá, se não formos nós, mas alguém vai ter que ir capinar o terreno, arar a terra, colocar a semente, regar, cuidar para que a planta cresça. Deus concede todas as ferramentas para nós, mas nós temos que executar o trabalho. As ferramentas espirituais que nós precisamos para a nossa felicidade, aonde que estão? Onde estão as ferramentas que nós precisamos para o nosso crescimento? A humildade, a compreensão, a paciência, o entendimento, a indulgência, o amor. Aonde que está? Onde está? Onde que nós encontramos essas ferramentas para utilizá-las para o nosso crescimento espiritual? Está na doutrina espírita? Está no Evangelho de Jesus? Está no nosso amigo, no nosso companheiro, no nosso conselheiro? Todas as ferramentas, que na verdade são virtudes, que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual, está dentro de nós. O Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, vem nos ensinar que nós temos essas ferramentas, que nós temos esse potencial e que essas virtudes estão para ser despertas dentro de nós. E por isso que acontecem as dificuldades na nossa vida. Umas exercitando a nossa paciência, testando para ver até onde vai a nossa paciência. E como diz alguns amigos, eu perdi a paciência. Não, ninguém perde a paciência. O que nós possuímos, nós não perdemos. Se perdeu, é porque, na verdade, não tem. E aí acontece de novo, aquele parente, aquele vizinho, aquele patrão, seja lá quem for, tem alguém que nos cutuca, como se costuma dizer, né? Para ver se tira a gente do sério, e tira. A gente sai do sério e a gente se revolta muitas vezes. Por que isso? Para a gente descobrir que nós temos a possibilidade de exercer a paciência dentro de nós. E como que nós descobrimos isso? Eu não tenho paciência com o meu patrão, por exemplo, mas eu tenho paciência com o meu filhinho. Eu tenho paciência com o meu avô. Eu tenho paciência com um animalzinho de estimação. Então, todos nós, de todas as virtudes que nós devemos desenvolver, nós temos o germe em nós. Basta se conscientizar disso e se dispor ao crescimento espiritual, com vivência, vivenciando aquilo. Essa higiene pessoal que a gente faz, não tem que fazer todo dia, ou não deveria fazer todo dia? Deveria. A mesma coisa o nosso progresso espiritual tem que ser exercitado e vivenciado todos os dias. Tudo é questão de hábito. Por que nós somos assim? Por que nós nos comportamos atualmente desta forma? Cada um de nós tem a sua própria maneira de ser. Por que nós agimos assim? Porque nós adquirimos o hábito de ser assim. Queremos ser diferentes? Queremos. Gostaríamos de ser diferentes? Gostaríamos. Então, tem que começar a fazer alguma coisa diferente. Enquanto nós fizermos todos os dias as mesmas coisas, os resultados continuarão sendo os mesmos. Então, nós temos que nos dispor a nos movimentar, porque a vida é movimento. Sem movimento, não existe vida. E nós estamos bem. Na prática, nós vivemos isso no nosso dia a dia. Quantas vezes ali na Assis Figueiredo, por exemplo, a gente é quase atropelado por pedestres, não é por carro, não. Que as pessoas saem das lojas assim igual uma bala. E sai, se a gente estiver passando assim meio distraído, a gente quase leva um encontrão, ou às vezes até leva mesmo um encontrão, porque as pessoas estão velozes, as pessoas estão extremamente cheias de energia. E a energia espiritual, cadê? Aonde que está? A energia que todo mundo usa aí na rua é para as coisas materiais, é para trabalhar, é para ganhar dinheiro, é para conquistar valores. Mas e para conquistar os valores espirituais? Que velocidade que nós estamos colocando? Ou não tem pressa? Não tem, né? Nós temos a eternidade toda. É isso que muita gente pensa.
Temos toda a eternidade, então não tenho pressa. Só que quanto mais nós nos conscientizamos e negligenciamos esse tempo, o prejuízo é só nosso. Porque nós estamos conscientes da verdade, da nossa responsabilidade, do nosso comprometimento com o nosso próprio progresso espiritual e deixando para depois, o prejuízo é só nosso. Virão doenças espirituais, psicológicas, emocionais, chamando, avisando, ei, muda, faz alguma coisa, toma uma atitude em seu favor. Por isso que surgem as doenças. Porque quando surge uma doença no nosso corpo físico, a nossa parte espiritual, ou seja, a nossa estrutura espiritual, já está comprometida há bastante tempo com desequilíbrios emocionais, com desequilíbrios de sentimentos. As doenças nada mais são do que um aviso de que o espírito precisa ser trabalhado, precisa ser modificado. E, falando um pouquinho da doutrina espírita, nós vamos ver a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. Allan Kardec perguntou: a criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? Está no Livro dos Espíritos, na questão 80. Olha a resposta que os amigos espirituais superiores deram a Allan Kardec. É permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Deus não para de trabalhar. Deus não para de se movimentar. Porque muitas vezes, equivocadamente, nós pensamos, eu vou ter que passar por essa vida aqui, mas eu não vejo a hora de evoluir para eu ir para o plano espiritual superior e vou ficar lá, como diz o pessoal, de boa, né? E não é nada disso, não vai descansar, como nossa irmã disse aqui, não vamos descansar. A gente é louco para tirar férias, né? Tira férias aqui de 30 dias, de 20 dias, mas lá na espiritualidade não tem nem um dia de férias. Não tem folga, não tem descanso, é trabalho constante e permanente. Lá se trabalha muito mais do que aqui. E Deus não para de trabalhar, por que nós queremos parar de trabalhar? Não vejo a hora de aposentar. Aqui tem que aposentar. E o governo não quer deixar a gente aposentar e nós estamos nervosos. Melhor, ótimo, vamos trabalhar, vamos ter energia, vamos ter qualidade de vida para poder chegar aos 90 anos trabalhando. Igual o Divaldo Franco está lá, ativo, firme, disposto, lúcido, consciente. E isso depende de nós. Se nós queremos, nós conseguimos. E seguir o que a doutrina nos aponta. Se Deus é o nosso Pai, o nosso Criador, é a nossa referência, a nossa meta, nós estamos progredindo na direção de Deus. Então, nós temos que seguir todas as recomendações que nós recebemos através dos amigos espirituais para nos auxiliar, nos assessorar nesse crescimento espiritual. Agora, algo, voltando de novo aos nossos exemplos. Alguém vai falar, mas por que de Deus já mudou para a comida? Não estou entendendo o que uma coisa tem a ver com outra. Alguém aqui já jantou? Hoje? Ninguém jantou? Só 2, 3. Vocês estão com vergonha de falar que jantaram e falar que eu estou com fome, né? Vocês vão falar, coitado, o homem está passando fome lá, não vou falar que eu jantei, não. Mas veja bem, para nós jantarmos, o que é preciso? É preciso cozinhar, é preciso preparar a refeição. E para preparar essa refeição, o que é necessário? Hoje está meio difícil, né? Mas ir no supermercado, ir na quitanda, hoje não estamos encontrando com muita facilidade os alimentos. Mas, normalmente, é assim que acontece, para nós prepararmos a nossa refeição, aquele jantar bem gostoso, delicioso, porque às vezes a gente almoça na rua, então, quando chega em casa, a gente quer um jantar bem gostoso. Diz que não é bom jantar, né? Mas fazer o quê, né? O exemplo hoje é sobre o jantar. Então, tudo é necessário movimento. Então, para que nós preparemos a nossa refeição, seja o jantar, seja o almoço, seja o que for, nós precisamos preparar. Alguém poderá falar, mas eu tenho quem faz para mim, eu tenho uma cozinheira, eu tenho a minha mãe que faz, eu tenho minha esposa, mas essa pessoa teve que se movimentar.
Ela teve que idealizar o que ela ia fazer naquele dia, teve que ir buscar, comprar. Se já estava comprado, tem que lavar, tem que preparar, tem que cortar, cozinhar, para poder ficar pronto para nós podermos saborear a comida. E agora pensemos naquele prato favorito, aquele que a gente mais gosta, ou aqueles, né? Às vezes eu gosto de muitas coisas boas, muitas coisas gostosas e deliciosas. Então, quando a gente pensa naquele prato gostoso, saboroso, a boca a gente começa até a salivar, lembrando daquele prato saboroso, né? E aí, nós vemos que é exatamente pelo prazer que ela proporciona, ou seja, quando nós pensamos nesse prato favorito, nesse jantar que nos espera, aí nós podemos dizer que comer a nossa comida favorita não é trabalho algum, mas é exatamente pelo prazer que ela proporciona. Então, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, que nos proporciona prazer, aquilo para nós não é considerado nem trabalho. Porque comer é muito bom, aquilo que a gente gosta, é algo bastante interessante. Aqui nós temos até imagens diferentes, né, da comida e outra pessoa, né, a Madre Teresa, executando uma atividade que para ela é prazerosa e que para ela não é considerado um trabalho. Assim como para nós, comer ou fazer qualquer outra coisa que seja prazeroso para nós, nós nem consideramos como trabalho. Então, nós deveríamos também aprender a desenvolver as nossas qualidades espirituais com prazer. Aquilo que oferece prazer, não consideramos como trabalho. E quando nós falamos sobre saúde espiritual, para você ter paz, harmonia, serenidade, alegria de viver, equilíbrio emocional e etc., é algo que lhe traria prazer e felicidade? Para nós, esses itens seriam algo que traria felicidade para nós? Ter harmonia, ter paz, ter alegria de viver, o equilíbrio emocional. Isso são alguns itens, algumas situações que, se nós pudéssemos vivenciá-las, com certeza nos traria prazer e felicidade. E esse prazer e essa felicidade seria responsável pela nossa saúde espiritual. Porque para que nós tenhamos saúde espiritual, é necessário que nós tenhamos esse equilíbrio dentro de nós. Porque não tem como ter saúde espiritual se nós vivemos de maneira desequilibrada em nossos sentimentos, em nossas emoções. Então, a resposta, com certeza, é sim. Mas existe um grande problema, porque a maioria de nós, ou grande maioria da população, da humanidade, nós queremos obter tudo isso sem nenhum trabalho da nossa parte. Então, nós podemos observar a natureza, que tudo se movimenta, tudo trabalha, né? As formigas, isso nós somos, né? Desde pequenos que nós conhecemos a atividade das formigas, tem até aquela história da cigarra e da formiga. As plantas, depois que é colocada a semente no solo, ela vai se movimentar. Ela não se locomove, mas ela se movimenta ali, parada, fixa, com suas raízes fixadas no chão, mas ela se movimenta, sai da terra e começa a se desenvolver e vai dar flores e frutos para nós. Então, tudo na natureza se movimenta e nós devemos seguir esse exemplo. Como todas as coisas na vida material, a saúde espiritual somente é possível com muito esforço e trabalho da nossa parte, mesmo que inicialmente achemos esse trabalho enfadonho. Então é necessário que nós tenhamos o nosso trabalho com o comprometimento para o nosso progresso espiritual. Não tem como obter o salário do progresso espiritual sem a nossa atividade nesse sentido. E como utilizar, então, esse tempo? Nós, normalmente, fazemos um planejamento do nosso dia, não fazemos?
tem na agenda ou em algum local onde nós achamos mais adequado, vou levantar tal hora, eu vou fazer minha atividade física, depois eu vou levar meu filho na escola, ou levar o filho da escola, depois fazer atividade física, depois eu vou para o trabalho, etc. e tal, hora de almoço, hora do café da tarde, vou fazer visita em tal lugar, etc., de acordo com o trabalho de cada um. Nós não fazemos um planejamento para o nosso dia, na parte material. Também devemos fazer atividades, programações e atividades para o nosso desenvolvimento espiritual, tais como meditação. A meditação é uma forma de nós conseguirmos também melhorar o nosso relacionamento espiritual com as energias do mundo espiritual, as energias positivas, porque nós estamos em constante relação com o mundo espiritual, mas muitas vezes nós estamos em relação com as energias inferiores, porque nós estamos desequilibrados. Então, para que tenhamos energias equilibradas, um dos caminhos é adquirir o hábito de meditação. Olha, ação, sempre tem ação nas palavras que nós devemos executar. Reflexão também, que nós igual estamos fazendo hoje, mas podemos fazer em casa também. Pega um pequeno trecho do Evangelho ou de um livro de mensagens, leia um parágrafo que seja antes de dormir e reflita. Durma refletindo naquela mensagem que leu, ao invés de dormir refletindo e pensando nos problemas, na dificuldade, no cartão de crédito que está atrasado e na greve, etc. e tal. Isso é saudável para nós. A oração é uma forma excelente de nós limparmos, fazermos a nossa higienização espiritual e, ao mesmo tempo, nos ligar com Deus. E acima da oração está uma recomendação da espiritualidade, que quem pratica o bem está permanentemente em estado de oração e de prece. Estando com o coração aberto e disposto e efetivamente executando o bem, nós estamos sempre com vibrações elevadas, consequentemente, sempre em sintonia com os amigos espirituais superiores e com Deus. Autoconhecimento é importantíssimo, porque a pessoa que nós mais desconhecemos somos nós mesmos. E a pessoa que realmente pode nos ajudar, que é uma pessoa maravilhosa, que pode nos dar força, energia, coragem, vitória em todos os campos da nossa vida, somos nós mesmos também. Então, lógico que nós somos alimentados e sustentados pelo amor do nosso Pai, de Deus Pai. Mas o trabalho é nosso e nós temos que confiar em nós e ter certeza que nós podemos realizar, nós conseguimos, nós temos o potencial para realizações de tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso progresso espiritual. E é maravilhoso saber que tudo está nas nossas mãos, e nós podemos construir o nosso futuro, o nosso progresso, desde hoje, não deixando para amanhã, mas tudo que nós estamos semeando hoje, com certeza, amanhã nós iremos colher de volta. A prática do bem deve se tornar um hábito na nossa vida, para que esse hábito realmente venha a fazer a nossa transformação. Porque aqui nós absorvemos o quê? Através do estudo da doutrina espírita, através do estudo do Evangelho de Jesus, nós adquirimos o quê? O conhecimento. Mas depois do conhecimento, nós precisamos sentir aquilo que nós aprendemos. E depois que nós sentimos, nós começamos a vivenciar aquilo que nós aprendemos. Enquanto nós não sentimos, nós não vivenciamos e, consequentemente, nos tornamos apenas intelectuais, conhecedores do Evangelho, simplesmente. Lógico que já é um grande passo conhecer o Evangelho, mas nós não devemos nos contentar com a nossa vida mais ou menos. Nós não devemos contentar com a nossa vida mais ou menos. Nós devemos sempre querer o mais. Porque, normalmente, no campo material, nós queremos sempre mais. E por que no campo espiritual nós nos contentamos com o mais ou menos?
Então vamos aproveitar a nossa vida, cada dia, cada minuto, cada movimento que a vida nos oferece, nos propicia e muitas vezes nos obriga a tomar, para que nós consigamos obter esse progresso espiritual, que através desse progresso espiritual realizado dia após dia, porque nós não realizamos o progresso, pronto, está feito, progredir, igual se formar em alguma coisa, não é assim. O nosso progresso espiritual ele é eterno. Enquanto nós estivermos jornadeando no meio das estrelas no universo, nós estaremos sempre necessitando nos melhorar. E nós lembramos de Jesus, né? Porque Jesus é o construtor, o governador do planeta Terra, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, diz isso, que Jesus recebeu das mãos do Criador a massa incandescente para modelar a Terra. Agora imaginemos nós, quantos bilhões de anos já existe a Terra, e quão Jesus já era sábio, nobre, amoroso na construção do planeta. Quando ele encarnou aqui, ele já tinha aperfeiçoado muito mais. Então isso é maravilhoso saber o quanto que é possível o nosso crescimento espiritual, ou seja, o nosso crescimento espiritual é infinito. E nós é que temos a possibilidade de fazer esse melhor por nós mesmos. Então vamos buscar essa oportunidade, nós já buscamos. Vamos buscar essa vontade, essa motivação para que nós tenhamos. Porque sem vontade nós não conseguimos fazer nada. Para finalizar, como diz o Espírito Joana de Ângeles, é necessário a vontade, a coragem e a ação, para que nós possamos realizar. Se nós ficamos apenas na vontade, nada acontece. E se nós tivermos confiança em alguma coisa, em nós ou em Deus, mas se nós não nos movimentarmos, nós também não vamos obter os nossos resultados positivos na nossa vida. E assim nós encerramos, então, as nossas reflexões na noite de hoje. Havia mais conteúdo, mas o tempo não nos permite. E, numa outra oportunidade, nós continuaremos a respeito desse movimento, que, na verdade, o objetivo desse tema é a introdução para nos ajudar a obter a nossa saúde espiritual, porque é isso que nós estamos precisando. Mas tudo aquilo que nós temos é o nosso convívio com os nossos familiares, com os nossos amigos, e vamos vivenciar essas oportunidades para o nosso crescimento da melhor maneira possível. Muita paz a todos.